Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no último dia 4, completou 40 anos do assassinato do estudante alagoano Manuel Lisboa, militante de esquerda na época da ditadura militar. Esse mês ele completaria 70 anos. E para a gente falar sobre a trajetória de vida desse militante, eu recebo aqui no estúdio o Magno Francisco, ele que é membro do Partido Comunista Revolucionário. Bom, Magno, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio mais uma vez, não é isso? E hoje a gente vai conversar sobre o Manuel Lisboa, né? Vamos explicar para o pessoal que está em casa quem foi esse revolucionário Manuel Lisboa. Bom, o Manuel Lisboa foi um alagoano que iniciou a sua vida militante aos 16 anos, aos 17 anos, ainda quando era estudante secundarista no Colégio Liceu Alagoano, onde ele organizou o Grêmio, participou de atividades relacionadas à União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas, o ESA. Foi quando ele teve os primeiros contatos com a vida política, ingressando na União da Juventude Comunista, a juventude do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Na época era o único partido comunista que existia. Depois, em 1962, houve a primeira divisão dentro do movimento comunista aqui no Brasil, onde foi fundado o PCdoB. E já em 1964, Manuel Lisboa ele acompanha parte dos militantes que saíram do PCB para ingressar no PCdoB por conta de uma divergência ideológica relacionada a uma análise da conjuntura internacional que dizia respeito ao posicionamento acerca de defender ou não o processo revolucionário, de se caminhar numa perspectiva da construção do socialismo através da via pacífica ou não. Manuel Lisboa, obviamente, entendia que não era possível construir o socialismo através da via pacífica, tampouco defender a coexistência pacífica entre os países capitalistas e os países socialistas. E seria, no final das contas, negar o aspecto da luta de classe. Então, esse foi um dos motivos para a sua ruptura com o PCB. Então, ele ingressa no PCdoB, quando termina os seus estudos secundaristas, ele vai cursar medicina na universidade, onde, por conta exatamente das suas atividades políticas, ele e aí já em 1964, depois do golpe militar, ele é preso, acusado de vender materiais subversivos e etc. E ele é expulso da Universidade Federal de Alagoas. Depois de continuar desenvolvendo a sua militância, e de se destacar politicamente, como uma das figuras políticas, especialmente entre a juventude de grande relevância aqui no estado, ele, junto com outros companheiros, organiza o Partido Comunista Revolucionário. Foi uma análise de que era necessário construir um partido efetivamente revolucionário, exatamente porque havia uma divergência entre um grupo de companheiros e os companheiros que tinham organizado o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, com relação à política. Tem o elemento de descartar por parte do PCdoB a importância do Nordeste para a Revolução Brasileira e também a questão da própria forma de luta política interna que existia. Na avaliação desses companheiros que fundaram o PCR, entre eles o próprio Manuel Lisboa, existia uma repetição dos erros que aconteciam dentro do PCdoB. Então, o espírito de crítica e autocrítica, o desenvolvimento fraterno da luta política, ele não acontecia. Pelo contrário, é um processo que se entendia como de denegrir as imagens dos militantes que tinham críticas à direção do partido. Bem, então, exatamente por esses motivos, se organiza em 1966 o Partido Comunista Revolucionário, com o objetivo de exatamente se tornar uma organização política capaz de levar a cabo, a princípio, a derrota da ditadura militar no Brasil, a restauração da democracia, mas como objetivo estratégico a superação do capitalismo. Bom, Magno, na trajetória de vida dele, a gente pode perceber que ele tinha paixão pela política, mas ele também gostava da cultura, No seu tempo de estudante, ele chegou até dirigir peças teatrais com operários da estiva, não é isso?
Exatamente. Não, o Manuel Lisboa ele tem uma vida cultural muito intensa. Um dos poetas prediletos dele era o Bertold Brecht, certo? Inclusive, quando o PCR passou a ter uma atuação na universidade, né, organizada, o movimento de intervenção do PCR na universidade chama-se ainda, né, Correnteza, e esse nome é exatamente referência a um dos poemas do Bertold Brecht. Diz o seguinte: do rio que tudo arrasta, se diz violento, mas ninguém desviolenta as margens que o comprimem. Então, é um poema do Bertold Brecht, e por isso o nome do movimento universitário que o PCR desenvolvia e desenvolve chama-se Correnteza. Bem, mas aí, quer dizer, no período secundarista ele já tinha uma atuação, quer dizer, relacionada à arte, e na universidade ele participou do Centro Popular de Cultura, organizou o Centro Popular de Cultura da UNE aqui, né? Então ele realmente organizou várias peças teatrais que tem o objetivo exatamente de politizar não apenas os estudantes universitários, né, mas a sociedade de uma forma geral. Então, por isso que as peças teatrais tinham a participação, por exemplo, dos operários da estiva, certo? Mas não apenas isso, tinha como objetivo se expandir para os mais diversos bairros do centro da cidade, mais diversos bairros da cidade, com o objetivo de, através da arte, né, desenvolver uma consciência crítica, revolucionária entre a classe trabalhadora e a juventude. Então, a vida do Manuel Lisboa tem uma aproximação muito significativa com esses aspectos da arte, né, que era próprio da sua dimensão humana, né? Então, certamente esse é um elemento de destaque da vida dele. Bom, Magno, e tem registros também, né, que na época que ele estudava medicina aqui na Universidade Federal de Alagoas, ele foi expulso do curso, né? Na época do golpe militar de 1964, não é isso? Exatamente. O desenvolvimento da militância dele, que tinha se iniciado mesmo antes dele entrar na universidade, ainda no movimento secundarista, no Grêmio do Colégio Liceu Alagoano, e na sua atuação na UESA, na União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas, enfim, se deu continuidade, né, quando ele chegou na universidade. E por ser exatamente uma das referências políticas da universidade, no momento de golpe militar, de ditadura militar, não apenas ele, mas outros, né, militantes foram expulsos da universidade, perseguidos, enfim. Então a sua primeira prisão foi exatamente por conta, a acusação era por conta de vender materiais subversivos, né? Bem, então esse foi um dos primeiros motivos que o levou à prisão, e essa expulsão da universidade está relacionada à sua atuação política. Então é importante colocar que nesse período da ditadura militar, o grau de perseguição e de ausência de liberdade era extremamente absurdo, né? Você não tem a possibilidade de exatamente emitir opinião, qualquer que fosse a opinião crítica ao governo. A gente fazia uma análise, né, de cima a baixo do país, quem levantava a voz contrária ao governo era perseguido. Quantos artistas tiveram que ser expulsos do Brasil? Quantos artistas foram presos? Né? Quantas famílias foram perseguidas, assassinadas, torturadas? E quem discordava do governo tinha acusação de ser terrorista, né? Então, quer dizer, esse é um elemento importante de se colocar. Porque muitos revolucionários, ou todos os revolucionários que atuaram naquele período, tinham essa acusação. Então, no caso do Manuel Lisboa, o fato de estar vendendo materiais levou à sua primeira prisão, depois a acusação de participar de um atentado terrorista em Recife, e depois a questão relativa já como principal dirigente revolucionário do partido. Foram essas 3 prisões que ele viveu. E antes já tinha sofrido, né, a perseguição política da ditadura por conta da sua atuação política na universidade. E a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Meu nome é Ana Rosa Kucinski, eu sou professora. Em 1974, eu e meu marido fomos presos no centro de São Paulo. Nossas famílias esperam notícias até hoje. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Eleni Guariba, professora universitária e diretora de teatro. Fui presa em 1970
e barbaramente torturada. Depois de solta, fui presa novamente e desde então estou desaparecida. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Bom, estamos de volta, dando continuidade à nossa entrevista aqui no programa Eu Quero Ver. Eu que recebo aqui no nosso estúdio Magno Francisco, ele que é membro do Partido Comunista Revolucionário, e a gente está falando sobre a trajetória de vida de Manuel Lisboa. Bom, Magno, para a gente dar continuidade à entrevista, nós podemos perceber também da forma que o governo tratou a morte do Manuel, né? Foi tipo uma farsa. Foi publicado numa nota no jornal, em vários, né, no caso, que ele tenha sido morto durante um tiroteio, chamando até de terrorista. É verdade. Bem, então o governo militar, né, que é importante dizer, não foi uma exclusividade do Brasil, né? A ditadura militar foi instaurada em vários países da América Latina, exatamente por conta da ação organizada dos Estados Unidos, que tinha o objetivo de manter o controle político e econômico da região, né? Então, esse elemento foi o elemento que promoveu, o motivo principal que promoveu essa série de golpes militares na América Latina. E o Brasil, como um dos principais países da América Latina, não escapou dessa realidade, né? É importante dizer que havia um processo de bipolarização do mundo, né? Divisão entre bloco capitalista e bloco socialista, então essa disputa acabou gerando esse tipo de situação. A própria influência da Revolução Cubana aqui na América Latina fez com que ascendesse a chama revolucionária, né? Então os Estados Unidos não queriam perder o controle, não queriam perder o controle político e econômico da região. Então a ditadura ela organizou várias farsas, não apenas com relação a Manuel Lisboa, mas com relação a todos os crimes que cometeram contra as vidas, né, humanas dos militantes que viveram aquele período. Então, no caso do Manuel Lisboa, a apresentação oficial da polícia, né, para a imprensa é que ele teria sido morto numa troca de tiros e etc. E exatamente por isso, por apresentar essa versão mentirosa, que eles tiveram que esconder o corpo do Manuel Lisboa, né? Então, apenas em 2003, apenas na verdade em 2001 e 2002, a gente chega mais próximo desse processo de saber identificar os restos mortais do Manuel Lisboa. Havia um processo jurídico, burocrático para colocar a questão em evidência, né? E em 2003, o resto mortal de Manuel Lisboa chegou aqui no estado de Alagoas, certo? Antes teve uma passagem em São Paulo, onde ele foi velado na prefeitura de São Paulo, e também em Recife, até chegar aqui em Alagoas, onde ele foi velado na antiga Faculdade de Medicina, que ficava ali no CCBI, e teve o seu funeral realizado no Parque das Flores. Então, para concluir essa resposta, foram várias mentiras colocadas, por isso que eles esconderam o corpo de Manuel Lisboa durante esse tempo. E teve outro elemento importante, porque desse processo. Junto com o Manuel Lisboa, né, eles, no mesmo período, eles prenderam também o Emanuel Bezerra, certo? Então, o Emanuel Bezerra, assim como o Manuel Lisboa, foram levados para esse cemitério clandestino, que é onde foi encontrado os restos mortais. Manuel Lisboa fica em Campo Grande, né, o cemitério Campo Grande, São Paulo. E estavam lá numa vala comum, como indigentes. Então, veja, o crime político, mas contra a própria dignidade humana, não permitindo sequer as famílias, né, de terem a possibilidade de fazer o funeral, né, dos seus entes queridos. Mas isso também não foi exclusividade do Manuel Lisboa nem do Emanuel Bezerra. Foram centenas de brasileiros, né, que viveram essa realidade. Inclusive o próprio Jaime Miranda, que é outro alagoano, até hoje não tem corpo, seu corpo não foi encontrado mais. Dentre outros alagoanos também que foram presos nesse período. E tem até uma citação dele que serve de exemplo para várias e várias pessoas que lutam, né, que tem esse desejo de militante, que ele fala assim: a delação é traição e a traição é pior do que a morte.
o revolucionário é como um prisioneiro de guerra, só declina o próprio nome. Como é que fica isso aí para vocês? Exatamente. Veja, Manuel Lisboa era um homem de uma firmeza revolucionária, né, de uma dignidade revolucionária, de uma convicção política e ideológica extraordinária. Certamente, Manuel Lisboa, assim como outros grandes heróis nacionais e internacionais da classe trabalhadora, compõem um grande panteão da história, estão presentes no grande panteão da história. E, no caso do Manuel Lisboa, a sua convicção era profunda. Tem um outro artigo, exatamente tirado dessa citação, que ele é um artigo que ele escreve para toda a militância do partido, do PCR, na época da ditadura militar, exatamente apresentando essa situação. Como se comportar diante da repressão. Porque o método de investigação da polícia militar, da polícia política da ditadura, era exatamente uma investigação a partir da tortura, com o objetivo de desmoralizar, certo, a pessoa que eles estavam investigando e colher informações a partir exatamente da dor. E o Manuel Lisboa ele passou essa orientação a todos os militantes de que a nossa convicção ideológica ela deve ser de tal forma que nós não podemos delatar ninguém, porque delatar significava colocar em risco a vida de centenas de pessoas e destruir o próprio trabalho político do partido. Não é à toa que várias organizações políticas que surgiram naquele período da ditadura militar deixaram de existir. Não mais compõem o cenário político hoje, certo? Porque através dos assassinatos, das perseguições e das torturas, conseguiu-se trucidar e destruir várias organizações políticas. Então, existia essa orientação do Manuel Lisboa, que ele levou a cabo da forma mais contundente e radical. Quando, da sua prisão, uma operária chamada Maria do Carmo, que chegou a vê-lo na prisão, nos porões da ditadura, ela presenciou um dos seus algozes dizendo: outro como esse aí é muito difícil achar. Vai ser difícil encontrar. Ou seja, a convicção de não abrir absolutamente nada para a ditadura, não colaborar em absolutamente nada para a ditadura. Manteve a sua convicção ideológica, na prática, efetivamente, não apenas em palavras. Então, esse comportamento do Manuel Lisboa, exatamente permitiu com que o PCR não sobrevivesse, certo? Não fosse destruído, sobrevivesse ao período da ditadura militar, se tornasse uma organização política que, inclusive, atua nos dias atuais. Então, o exemplo de vida do Manuel Lisboa, o seu comportamento enquanto ser humano, enquanto dirigente político e revolucionário, certo? Representa uma inspiração profunda para todos os nossos militantes, certo? Certamente a referência de como se comportar, a referência da clareza dos objetivos que nós temos. Eu sempre digo o seguinte: a luta de Manuel Lisboa ela é uma luta que continua e não existe nada mais atual e moderno, certo, do que ser comunista revolucionário. Bom, Magno, o Partido Comunista Revolucionário, a gente já citou aqui, sabe que foi fundado pelo Manuel. O que é que você tem aprendido no partido nesse tempo com a trajetória do Manuel que serve de lição para você? Bom, o nosso partido é um partido que se orienta pelo marxismo-leninismo, a teoria revolucionária, a compreensão de mundo, que nos permite interpretar a realidade com a perspectiva da transformação e da superação do poder do capital. Então, o exemplo de vida do Manuel Lisboa, a própria última palavra de ordem, o próprio último comando do Manuel Lisboa foi o seguinte: eu sei que minha hora chegou, mas a vocês cabe a missão de continuar o trabalho do partido. Então, é exatamente sobre essa perspectiva dessa palavra de ordem do Manuel Lisboa e seguindo essas orientações do marxismo revolucionário, do marxismo-leninismo, que nós desenvolvemos a nossa atuação política, no movimento de massa, no movimento ligado à juventude, à classe trabalhadora, aos camponeses, aos pobres, certo? Exatamente para construir uma sociedade nova, uma sociedade onde os meios de produção
né, pertence à classe trabalhadora, que são os verdadeiros produtores da riqueza, porém não tem acesso a essas riquezas. Né? Meia dúzia de famílias controla a riqueza, enquanto a imensa maioria do povo está jogado no mais profundo abandono. Né? Então é necessário superar essa sociedade. Então, a referência de vida do Manuel Lisboa, os ensinamentos da sua vida prática apontam, quer dizer, como tarefa histórica, a necessidade de nós assumirmos essas convicções. E para a gente encerrar a nossa entrevista, Magno, vamos falar o que é que o partido, o que é que os sindicatos, o que é que as entidades, em geral, um todo, elas vêm fazendo para punir esses assassinos, esses torturadores de Manuel? Perfeito. Veja, é muito importante dizer o seguinte, né? Nos últimos anos a gente teve avanços com relação a essa pauta, mas avanços que ainda apresentam um limite grande. Né? Nos últimos anos a gente teve a conquista das indenizações por parte das famílias que tiveram entes queridos presos, né, e assassinados, ou as pessoas que viveram aquele período, que sofreram, foram vítimas da ditadura, que sofreram as ações bárbaras e covardes da ditadura, também foram indenizadas, uma boa parte. Mas nós entendemos que isso é apenas quantificar, né, todos os crimes que aconteceram naquele período. É importante ir além. Nossa campanha, a campanha do Partido Comunista Revolucionário, junto com outras entidades, é a campanha pela punição aos torturadores e assassinos da ditadura militar. Isso significa exatamente rever a lei de anistia, reinterpretá-la, reinterpretá-la sob uma ótica de que os criminosos com relação aos direitos humanos não podem ser tratados iguais aos que foram vítimas da ditadura. Os criminosos têm que ir para a cadeia. Então essa é a palavra de ordem, cadeia para os torturadores e assassinos da ditadura militar. Além disso, é importante colocar o seguinte, a gente teve outro avanço importante, que é a instalação das comissões da verdade, né, que tem o objetivo de esclarecer os fatos que aconteceram naquele período. E certamente essa tarefa da Comissão da Verdade é uma tarefa importantíssima, porque permite-nos desenvolver um debate na sociedade que leve a sociedade a pressionar, certo, o poder público, né, o governo, para que tome medidas urgentes no sentido de, efetivamente, punir os torturadores e assassinos da ditadura. Nós gostaríamos, obviamente, que a Comissão da Verdade tivesse uma pauta maior do que a lei, do que apenas investigar os crimes, mas tivesse a pauta já de levar aos tribunais. Mas consideramos um avanço e uma conquista, né, daqueles que sempre lutaram pelos direitos humanos. Não foi também do acaso nem nenhuma bondade. Pelo contrário, porque o que a gente acompanhou no Brasil, tem acompanhado no Brasil, e a Comissão da Verdade, felizmente, tem desenvolvido um trabalho importante nesse aspecto, é que existem muitos arquivos da ditadura militar que precisam se tornar públicos. Porque as futuras gerações precisam entender esse momento histórico, precisam daquele momento histórico, exatamente para que a história não se repita. E se a gente faz uma análise do acirramento da luta de classes aqui na América Latina, do acirramento da luta de classes em todo o mundo, a gente percebe que a instauração de golpes militares, como que aconteceu no Brasil e que aconteceram na América Latina, não é nenhuma possibilidade infundada, não é uma possibilidade descartada, é resultado das contradições que desenvolve. A luta de classe, quando ela se desenvolve, ela aponta para o seguinte, ou a superação do sistema capitalista, ou a derrota da classe dominante no poder, ou o recrudescimento. A classe dominante também usa da violência, certo? Especialmente da violência, para se perpetuar no poder. É o que aconteceu agora no Egito, é o que tem acontecido em outros países, as constantes ameaças aqui na América Latina, né? Em Honduras, por exemplo, aconteceu algo semelhante. Então, nós precisamos entender esse momento histórico, a importância desse debate para esse momento histórico, exatamente para que essas coisas não aconteçam novamente, para que a gente possa caminhar exatamente no sentido oposto. Então, a nossa campanha é a campanha pela punição, certo, para todos os assassinos e torturadores da ditadura militar. Bom, Magno, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. O programa Quero Ver está sempre de portas abertas. Eu que agradeço, queria parabenizar pelo programa, é muito importante, quer dizer, um espaço como esse, para a classe trabalhadora, para o movimento sindical como um todo, exatamente no momento de
monopólio da mídia, né, da informação, apenas algumas famílias controlam os meios de comunicação, ter uma alternativa onde possa se apresentar um debate sobre a perspectiva da transformação, certamente de uma importância muito significativa para a classe trabalhadora e para todos nós. Muito obrigado. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra.